Deixa eu falar, gente. Em nada tem a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida. Isso arde no meu coração. As aspirações pessoais, elas se esvaem diante dos desafios do reino de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria que você se ligasse nisso. Não faz sentido vivermos para um plano que não seja o engrandecimento do reino de Deus, sabe? Que alegria eu viver isso com vocês, gente. Eu só tenho 38 anos. Só. Eu acho que dá para queimar uma lenha mais uns 30 dá, não dá não? Ah, cara. Ó, viver é Cristo, gente. Viver é Cristo. Que alegria, que bênção. Muito obrigado, minha igreja. Como eu amo vocês. Eu falo diante de Deus o quanto eu quero servi-los, o quanto eu estou aqui para ser sugado para servir os irmãos. Amo vocês demais. E que privilégio, que bênção. Você sabe que eu tinha me esquecido que o meu aniversário foi semana passada, quando começaram a fazer homenagem. Essa semana agora, né? Quando começaram a fazer, eu falei, poxa, homenagem, eu tô com tanta bola, a bola tá tão cheia assim. E era o aniversário. Ai, que alegria, que bênção. E assim, o maior aniversário que eu quero ter, gente, é que o Senhor ministre profundamente o coração de vocês essa manhã, sabe? O maior presente que eu posso ter. A gente tem pregado sobre as séries Coisas Maiores, baseado na vida de Eliseu. E hoje vai ser o fechamento dela. A gente falou sobre vários ensinamentos, principalmente como Eliseu, um homem simples, comum, um agricultor. Como ele que passou de um agricultor a ser talvez um dos profetas de maior expoente em termos de ação do Antigo Testamento. Algo aconteceu. E algo lindo aconteceu, sabe? A gente viu na primeira mensagem que o primeiro papo foi queimar arados. Elias chegou, chamou ele para coisas maiores, jogou sua capa. Eliseu entendeu claramente que ele estava arando a terra com os seus bois. O que ele fez? Ele falou, meu senhor, deixa eu ali falar com os meus pais. Eu vou falar com os meus pais, vou despedir deles e vou. Quando chegou lá, ele pegou e fez um churrasquinho do que ele possuía, em cima da sua ferramenta de trabalho. Foi assim, a ferramenta de trabalho como combustível e o que ele possuía, que eram os bois, os seus bens, ele falou, isso aqui pode ser um ciclo que ficou para trás. A gente aprendeu no primeiro momento que ciclos precisam ser fechados. Aquilo, não ciclos ruins, ciclos bons, mas aquilo que talvez não nos leva a viver o que é maior no Senhor. Você já queimou seus arados? A segunda coisa que a gente aprendeu que não necessariamente só precisamos queimar arados, mas nós precisamos pensar grande, mas implementar o pequeno. E aprendemos que precisamos de um tipo de fé. Fé para começar. Não é fé no macro, porque tem gente que só vive no macro. E cuidado com quem vive no macro, porque não consegue, viram-se idealistas e não se consegue implementar o mínimo possível. E a gente aprendeu que nós precisamos cavar um poço. Ponto final. Claro, a história de Eliseu vai falar sobre isso em algo específico. Você que não assistiu, pega lá no WhatsApp, no YouTube, Cave Poços. E eles começaram a cavar poços e através dessa atitude pequena, de implementar o pequeno, a fé para começar, fez com que eles vivessem coisas grandes. Depois nós aprendemos que não basta a gente simplesmente implementar o pequeno, mas nós precisamos do que a gente chamaria de oferecer, mesmo que seja um pouco para o Senhor. Lembra daquela viúva? A viúva chegou para Eliseu e disse assim para Eliseu, meu senhor, meus filhos vão ser levados escravos, e porque o seu servo que faleceu deixou uma grande dívida. E o que aconteceu foi que Eliseu perguntou, o que você tem em casa? E a viúva chegou e falou, não tenho nada. Depois ela refez, até que tenho, mas só tenho um pouquinho de azeite. E esse pouquinho de azeite, Eliseu olhou para aquilo e falou assim, opa, é isso que Deus precisa para fazer tudo. Multiplicações dos pães e dos peixes. Jesus convidou os discípulos a olhar para dentro deles.
O que a gente tem aqui para alimentar esse povo que está com fome? Mas não quer que a gente vá comprar, não, aqui dentro. Quando o mundo corporativo ensina a gente a olhar para fora, o próprio Cristo fala, vamos fazer o seguinte, olha para dentro. O que você tem dentro que você pode oferecer? E os discípulos falaram, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou assim, é pouquinho, né, para 3.000 pessoas. Jesus falou, não se preocupa não, eu só quero que você dê, já dá para multiplicar. Olha que legal, porque é o que está dentro. É o que a gente tem. A única coisa que Deus pede é, mesmo que seja pouco, entregue tudo. E por último, semana passada nós falamos sobre descer ao Jordão. Não existe. Todas foram questões que implementam o fora. E semana passada, o Senhor nos fez uma jornada para dentro de nós. E nós vimos que por diversas vezes as ações por si só, não só ficam ocas, porque dentro a fundação não está consolidada. Jesus nos mostrou Deus nos mostrou através da vida de Eliseu semana passada, que é necessário que a gente desça ao nosso Jordão, ao nosso orgulho, se disponha ao Senhor a ponto de tirar as nossas armaduras. E por dentro que vimos, em Naamã, vimos gente podre, mas era o grande general. Olha como ele está, podre, fedendo. Pois bem, foi no Jordão que o general mergulhou 7 vezes e ele de general passou a ser servo e recebeu a sua condição. E qual era a sua condição? Eu sou isso aqui mesmo. Quando ele entendeu isso e obedeceu à voz de Deus, ele foi curado e começou a viver coisas maiores. Você já desceu o seu Jordão? E hoje a gente vai aprender uma última grande lição. Na verdade é a última mesmo, porque é a última grande lição de Eliseu. A última grande lição. Ele fez isso e logo depois dali a vida dele acabou. Ele estava já doente daquela doença que o mataria. E o texto é 2 Reis, capítulo 13, versos de 14 a 19. Nós vamos falar sobre lançar flechas. O tema de hoje é lance flechas. Lance flechas. O que aconteceu nessa última grande lição de Eliseu para esse projeto de coisas maiores? 2 Reis, capítulo 13, versos de 14 a 19, fala assim. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Viu? Estava no final mesmo. Era a última. Agora preste atenção nessa leitura. Faça uma leitura atenta. Veja, já comece a elencar, a pensar princípios que vão ser imprescindíveis para o que vamos falar. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afé, que arameu é o exército do povo sírio. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Aqui, gente, olhem para mim. Vamos tentar entender o contexto e o processo até chegar o momento aqui. Aqui, o rei da Síria, Ben-Hadad, estava vindo contra o povo de Israel. Síria era a maior potência de luta naquela região, naquele momento da história. O rei da Síria, Ben-Hadad, estava vindo em direção a Israel para lutar contra Israel. O rei Jeoás correu para onde? Correu para o colo do profeta. Mesmo malzinho do jeito que ele estava, doente do jeito que ele estava, ele chegou na sua casa, abriu a porta e ele foi buscar essa ajuda de Eliseu e chegou assim, meu senhor. Isso ele fez uma alusão, inclusive, como Eliseu chamava Elias. Era dessa forma. Como se o rei tivesse prestando continência para o profeta. Imagina a relação. Eliseu ganhou ou não ganhou coisas maiores? Viveu ou não viveu coisas maiores? Olha que coisa incrível. E o que aconteceu é que o rei chegou e explicou para Eliseu. Eliseu falou assim, tá vendo aquela janela ali? Abre a janela. E ele abriu a janela.
E todo rei, guerreiro, andava com uma aljava com flechas e um arco. Geralmente, nessa aljava cabiam-se de 5 a 6 flechas. E o que aconteceu é que ele falou, atire uma flecha para fora da janela, e ele atirou. E quando atirou, Eliseu gritou, vitória! Vitória! E o que aconteceu a partir dali é que ele falou, porque você atirou essa flecha, você terá vitória sobre o exército sírio. E Eliseu aqui ensina uma das lições mais importantes para a gente viver coisas maiores. E não só atira o rei, mas Eliseu, como sinônimo de sendo Deus, pegando por cima da mão do rei e atirou. Vários símbolos são destacados aqui importantes. Quando Deus unido com o rei atiram, a coisa funciona. Mas aí vem a primeira pergunta, e grande pergunta, a pergunta central é: o que vai determinar coisas maiores na sua vida? A palavra que Deus deu ou sua atitude? Atenção ao que eu estou falando. Perceba que existe um dualismo entre promessas e atitude. Liberdade humana e supremacia de Deus. Essa, inclusive, é a lógica da teologia sistemática. As promessas de Deus ou a atitude humana? O que vai diferenciar e o que vai definir vivermos coisas maiores? O fato de Deus ter falado através de Eliseu, vitória, você destruirá os arameus, será que vai lhe garantir coisas maiores? Era a pergunta que o próprio rei faria. Se Deus falou, vai acontecer? É uma grande pergunta. Nem sempre. Aí eu falo, nem sempre. Daí você talvez se escandalize. Por quê? Porque vai depender da sua atitude. Muitas vezes, as respostas às promessas de Deus que vão dar realidade ao seu conteúdo. Calma, vou tentar explicar. O princípio que eu quero destacar, e importante, é que a resposta que você vai dar às promessas que determinam coisas maiores. Quando a flecha saiu da mão do rei e do profeta, Deus estava falando, está aberta a temporada de coisas maiores. Mas isso é suficiente? Eu posso te garantir com todas as letras que não. Mas aí você pergunta, mas Deus não é filho do homem para que minta? Como assim? As promessas, se Deus prometeu, eles vão se cumprir, a promessa vai se cumprir. Eu não estou dizendo isso. Agora atenção. Promessas de Deus não são sinônimos de coisas maiores. Atenção ao que eu vou falar. Eu vou tentar justificar a minha tese através da vida de Sansão. Sansão foi juiz em Israel num tempo antes do tempo de reinado, que é esse que a gente está vendo agora. Sansão foi juiz em Israel e o camarada era bom de briga. Ele tinha uma força descomunal por causa dos seus cabelos. A gente sabe muito bem, a gente conta isso para as crianças direto. Por causa dos seus cabelos. E o que ele foi feito? A maior potência, a maior luta que existia naquela época era a luta de Israel contra os filisteus. E Sansão, ele seria e foi dado por herança para ele, inclusive pelejar e ganhar dos filisteus. Ou seja, a promessa de Deus para ele era essa. A promessa, a gente conhece, Sansão se envolveu com mulher que não presta, Sansão se envolveu com pecado, fez um monte de besteira na vida. E diz o texto que ele cumpriu sua função no dia da sua morte. Olha aqui. Sansão teve seus olhos furados, foi capturado, estava sem força e ele estava servindo de chacota no centro do povo filisteu. Até que em um determinado momento ele orou ao Senhor e pediu, Senhor, me recobre as forças para honrar o seu nome. E Deus deu a força para ele de novo e ele derrubou aquela edificação. E a Bíblia diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que toda a sua vida. Ou seja, as promessas de Deus, ou seja, a função que ele tinha, que Deus falou, ele cumpriu. Percebeu? Mas só que ele não viveu coisas maiores. Existe uma constante aqui, promessas não expiram, mas existe uma variável aqui, que a sua atitude vai definir promessas que se concretizam para que você viva coisas maiores. Não sei se vocês estão entendendo. Por isso, essa aqui talvez seja uma das mensagens mais importantes da minha vida. Porque isso aqui exemplifica muito a minha vida por causa de uma expressão que daqui a pouco eu vou falar. Aí você pergunta, mas Deus não é filho do homem para que minta. Ele não vai mentir. As promessas se cumprem, mas a pergunta que eu te faço é, você vai viver coisas maiores? A resposta é,
A sua atitude define promessa mais coisas maiores. Exatamente isso. E aí o texto continua. E Eliseu disse assim: Joás, atire a flecha, você vai dizimar o povo da Síria, você vai dizimar o exército de Ben-Hadad. E o rei, quando o rei ia saindo, estava feliz da vida, o profeta lhe faz mais uma coisa que Deus falou. Faz o seguinte, antes de você sair, você está vendo a sua aljava cheia de flecha, antes de você ir embora, pegue de novo e golpeie o chão. Aqui é o ponto central do texto, gente. Provavelmente Joás foi para o mesmo lugar onde ele estava, perto da janela, e tira uma flecha. E, gostou da onomatopeia? Daqui a pouco, olhou de novo e tá lá. Eliseu tá lá assim, torcendo. Daqui a pouco vem a terceira. Quando Eliseu vê que Joás estava guardando a flechinha dele e indo embora, Eliseu se urou. Isso que o texto fala, se urou. Daí sabe o que Eliseu falou? Ah, meu rei, era para você dizimar o exército sírio para sempre. Mas agora você só vai dizimar, só vai ganhar 3 batalhas. Era para ser para sempre, você dizimar o seu inimigo. Mas você, atenção, limitou o que Deus ia fazer através da sua atitude. Promessas inspiram. Coisas maiores não são sinônimos de promessa. Através da sua atitude. O ponto central é: o que define a grandeza que você vai viver? É o que Deus diz na sua palavra ou a nossa resposta em relação ao que a palavra diz? O que define? Ao mesmo você está escutando de Deus falando assim para a gente viver coisas maiores, nós ouvimos que nós temos que queimar orados, nós ouvimos que nós temos que cavar poços, nós ouvimos que nós temos que derramar óleo, nós ouvimos que nós temos que descer o Jordão, aí jogamos a flecha na janela e gritamos vitória! 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 Mas hoje, antes de celebrarmos essa vitória, Deus nos faz a mesma pergunta. Antes de ir embora, lance as flechas ao solo. Lance. Daí, na hora de implantar esse projeto de coisas maiores, você vai à terra e dá apenas 3 flechadas. 3. Não podia dar mais. O que faltou? O que faltou para você viver isso tudo? E essa é a expressão que eu destaco, e esse é o centro da minha mensagem. Faltou intensidade espiritual. Intensidade espiritual. Talvez essa seja uma das mais graves limitações que nós podemos ter. A nossa atitude pode ser a nossa maior amiga ou pode ser a nossa maior inimiga. Pode definir nossa grandeza ou pode definir nossa mediocridade. Exatamente isso, mediocridade. Não é que a gente não faz nada. Não é que a gente não taca as flechas a solo. Não é isso. Nós tacamos. Nós somos até limpinhos. Nós tacamos, mas só tiramos 3 vezes. Porque lá no fundo, lá bem no fundo, nós temos uma mentalidade de acomodação. Não é que a gente não tem uma família, mas a gente se contenta de chegar em casa e distribuir um tablet para cada filho e ver Flamengo jogar. Posso ouvir um tá amarrado? Se fosse o Fluminense, era coisas maiores. Vamos parar com esse negócio aqui. Não é que a gente não busca a Deus. Não é. Sabe, não é. Mas a gente tem que querer profundidade. Não é que a gente, sabe, a gente não tem uma resposta de oração. Nós temos, mas nós não temos Deus agindo constantemente em nós. Intensidade, o que falta é intensidade. Eu dou 3 flechadas e paro porque eu me acomodo, e porque eu me acomodo eu deixo de lado coisas maiores que Deus tinha para minha, para sua, para nossa vida. Intensidade. O pessoal fala que eu sou ligado nos 220. Gente, olha só, é dá ou morre, ou
Se eu assumir, entendo e acredito no que eu prego, acredito de verdade, acredito no que eu faço, acredito no que Deus pode fazer, acredito nos milagres do Senhor, por que simplesmente eu vou recuar? Eu vou para frente, eu só tenho uma vida para viver. É intensidade, pô. Será que vai, mas não vai? Ontem eu joguei uma bola. Cadê o Renato? Renato tá aí? Renato me deu uma canelada. Mas a culpa foi minha, porque eu tinha perdido a bola. Eu falei, tem que fazer uma falta. Tô com a canela inchada aqui, mas eu aprendi um negócio. Se eu não fizesse a falta, era gol. Intensidade. Vamos fazer, pô. Vamos fazer o negócio ir pra frente, pô. Vocês estão percebendo, gente? É exatamente isso. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. Uma vida plena. Que não... Pensa, parece até um escândalo que eu tô falando. Que não vive só de promessa, mas vive de coisas maiores. Você está entendendo? Ela precisa de 3 pilares. E eu queria destacar 3 pilares. Atenção, não desgruda. Primeiro pilar que a gente precisa é uma visão de Deus para a nossa vida. Uma visão. Provérbios 29, versículo 18 diz o seguinte: onde não há visão, o povo perece. Ou seja, onde não há uma grande visão, não há gente grande. Anota essa aí que é do Facebook, do Instagram, essa aí. Onde não há uma grande visão, não há gente grande. Não tem como, não tem como. Muitos não vivem vidas maiores, porque elas nem sabem que isso é possível, nem sabem. É literalmente a filosofia, o dito popular. Quando você quer chegar a algum lugar, quer dizer, quando você não tem nenhum lugar para chegar, qualquer lugar é chegada, qualquer lugar é início, qualquer lugar é partida. Aí já diria o sábio popular, filósofo de botequim, deixa a vida me levar. Só eu escuto o pagode. Vida leva eu. Não é por aí, gente. Não é por aí. Se não temos uma visão, não temos lugar de chegada, não temos lugar de partida. Sabe o que Eliseu fez? Quando Elias vem e joga a capa para Eliseu, dizendo, vem para mim, vem que eu quero que você seja meu, eu quero te preparar. Sabe a primeira coisa, sabe o que Eliseu disse para Elias? Ele chegou e falou assim, eu até vou, mas eu vou falar um negócio para você. Eu vou e eu quero unção dobrada sobre a minha vida. Sabe o que Eliseu fez? Ele estabeleceu uma visão para o ministério dele. Estabeleceu uma visão para a vida dele. Meu querido, se você é um discípulo do Senhor, você viverá coisas maiores, mas depende de você acreditar e formar uma visão para a sua vida. Não tem apenas uma visão de sobrevivência, tem uma visão de sobre-excelência. Perceberam? Quantos de nós só sobrevivemos? Quantos de nós olhamos para a situação e falamos assim, cara, tá bom, deu para pagar as contas. Pagar a conta é o caramba. O Senhor nos chamou para vida e vida em abundância. Que tipo de coisa é isso? Não estou falando de ganhar dinheiro, não. Eu estou falando de viver o centro da vontade de Deus. É sobre isso. Nós não estamos aqui para simplesmente cumprir uma missão, cumprir um rito. Nós estamos aqui para vivermos o centro da vontade de Deus. Tem muita gente que começa certo, mas perde no meio do caminho. Isso acontece. Ei, atenção a mim. Pior do que a morte é viver sem uma visão, viver sem um propósito. O que Cristo faz conosco? Ele nos chama, Ele nos ama, Ele perdoa os nossos pecados, nos chama para a nova vida e logo em seguida Ele nos coloca num trilho que só Ele tem para nós. Os discípulos do Senhor estavam lá, antes de serem discípulos, Pedro, André, Tiago, os pescadores estavam lá, jogou para o lado, pegou muito peixe, eles ficaram embasbacados com aquilo, como pode, isso é um milagre. Jesus chegou e falou assim, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês não estão vendo isso tudo aí? É mais ou menos Elias chegando para Eliseu, queime o teu arado, me segue, porque eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Jesus faz, intervém, modifica e comissiona. Isaías, capítulo 6, a mesma coisa. Vocês lembram? Ai de mim, a glória do Senhor encheu o templo. Ai de mim que vou perecendo, que habito no meio do povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Veio o anjo, purificou ele com uma tenaz. Quando purificou, a boca ficou limpa. E daí, logo depois, ele estava no bem bom, no bem bom, no bem bom. Só que Jesus chega no versículo 8, Deus chega no versículo 8 e fala assim, ah, tá bom, tá legal, né? Você entendeu? O ciclo não termina aí, não. Joga um verde, colhe maduro. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Chama,
purifica, se manifesta e no último espaço desse ciclo, eu entendo isso como um ciclo, se nós interrompemos, nós voltamos a estaca zero, ele nos engravida com uma visão. Uma visão. Uma visão. Primeira coisa, entenda a sua visão. Entenda qual é a visão que Deus tem para você. Você já sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. Você sabe. Se eu te perguntasse agora, defina numa frase. Não adianta ser que nem a manco, não. Veja bem. Lembra? Não adianta. É isso. Você consegue definir? Olha que coisa linda o texto de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Ele fala assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura daqueles que têm o coração totalmente dele, para com esses revelar o seu poder. Vamos fazer uma antropomorfismo aqui. Como se Deus fosse homem, ele não dorme, mas como se ele dormisse, ele acordasse de manhã e fala: deixa eu dar uma olhada na terra. Pô, ali está o Everton. Cara, olha o coração dele. É para ele que eu tenho coisas maiores. Puxa, ali está o Rômulo. Olha o coração do Rômulo. Caramba, cara. É com ele que eu tenho presentes. É com ele que eu quero contar. E é o coração quebrantado que Deus não rejeita. Vocês percebem isso? Ah, meu querido. Qual é a visão que Deus tem para a sua vida? É a pergunta que eu te faço. Ela é penduricalho na sua existência ou ela é eixo central que define escolha? Propósito define escolha e não o contrário. Segunda coisa, o segundo pilar, e aqui eu quero, são mais dois só, esse e o outro. E esse próximo pilar de uma vida maior, de uma vida grande, é o seguinte, atenção, tenha amor intenso. Deixa eu explicar que tipo de amor eu vou falar. A gente lembra muito bem de Eliseu com a viúva estava lá e tinha perdido seu marido e estava devendo porque o seu marido deixou uma dívida. Chegou para o profeta Eliseu e ela falou assim: olha, meu marido deixou uma dívida, se eu não pagar, os meus filhos vão ser levados como escravos. O que você tem em casa? Eliseu perguntou. Uma botija de óleo, um pouquinho de óleo, traga. E ela trouxe um monte de vasilha e fez aquilo, milagre todo acontecer. Percebam onde começou esse milagre. Percebam, as vasilhas, elas vão ficando cheias de pouquinho em pouquinho. Vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Lembra disso? Vasilha cheia, vasilha vazia no lugar. Vazia cheia, vazia no lugar. Na verdade, gente, a base desse milagre não é o ter. A base nem é o problema do dinheiro. A base desse milagre é uma mãe que estava desesperada de amor pelos seus filhos. Você viu? Desesperada é compaixão. Se você quiser viver uma vida grande, você tem que ser movido por um sentimento maior do que esses normais que estão por aí, sabe? É pensar no próximo, é entender a sua existência transbordando no outro, é olhar para a vida como uma oportunidade de fazer atos de amor, de justiça, de bondade. É sobre isso. Só existe grandeza se isso se extrapola no outro. É isso. Você nunca será grande enquanto você só estiver construindo a sua vida. Ninguém na história foi grande assim. Todos que marcaram a história transbordaram um projeto pessoal no outro. Quantas vezes nós olhamos para a gente e nós esquecemos que não faz sentido viver se não olhando para o outro. E atenção que eu vou falar, o evangelho é assim, o evangelho é benefício coletivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Cristo sendo Deus, não ser por usurpação, ser igual a Deus, tomou forma de servo semelhante a homem, foi, ou seja, ele como Deus, ele falou, não faz sentido viver, inclusive, para observar, a sociedade está precisando de mim, a humanidade está precisando de mim, eu me envolvo na trama, e eu faço as últimas consequências por amor, mas também não se esqueça que é o nome de Cristo, todos vão se curvar o dia. Você percebe? É uma relação de descida para uma relação de subida, uma relação de descida para uma relação de subida. E isso, gente, atenção, eu vou tentar convencer vocês da melhor, de uma forma diferente hoje. Quem sou eu para convencer? Isso é projeto do Reino de Deus. O projeto do Reino de Deus é um projeto de serviço ao próximo. Total. Bacia na mão, toalhinha para lavar pé. Esse é o projeto do Reino de Deus. Mas essa semana eu fui impactado por uma tirinha do Douglas Gonçalves, que é filho do pastor Josué. E ele falou um negócio tão bonito, que um cantor estava sendo entrevistado num desses talk show lá nos Estados Unidos.
E ele estava falando que ele ia pegar um café no Starbucks, no drive-thru, que lá tem café no drive-thru do Starbucks. Olha que linda essa história, gente. E ele foi pegar no Starbucks um café, e daí chegou, tinha um carro atrás, e tinha uma mulher atrás, e ele falou assim, eu quero pagar o café da mulher de trás. Daí a menina ficou surpresa, ele falou, então tá bom, pagou. Ele pagou, daí ele falou pro entrevistador, ele falou assim, eu saí de lá eufórico, eu saí tão feliz, eu saí tão alegre. Aí o entrevistador disse um negócio para ele. Ele falou, quando você faz um ato de serviço, de acordo com as pesquisas, serviço desinteressado, ou seja, não é aquele que eu quero algo em troca, quando você faz um ato de serviço desinteressado, libera biologicamente no nosso organismo a ocitocina. Ocitocina é um hormônio que dá alegria pra gente. É o hormônio que a mãe quando tem uma criança tem. Ocitocina, e o corpo fica todo mundo feliz. E a equipe foi além. A pesquisa foi além. Falou que não só quem faz esse ato de amor altruísta, mas quem recebe esse ato também é ocitocinado. E quem é testemunha do ato também é ocitocinado, ou seja, todo mundo fica ocitocinado. Aí ele relatou, esse próprio cantor, ele relatou um negócio muito legal. Ele falou que estava numa turnê e foi tomar um café. E quando chegou no café, ele viu algumas senhoras entrando. E ele lembrou da mãe dele que tinha morrido há 10 anos. Alguma coisa naquelas senhoras fez ele lembrar da mãe. Ele ficou, meu Deus, que saudade eu tenho da minha mãe. Poxa, como eu queria pagar um café para minha mãe. A melhor coisa que eu mais queria, pagar um café para minha mãe agora e conversar com ela, é o que eu mais queria. E veio na mente dele assim, por que você não paga o café então para essa senhora e conversa? Aí foi ele lá, sem graça, né? Jantou, a senhora estava sentada, ele falou, gente, vocês me perdoam? Eu posso fazer um negócio? Eu posso pagar um café para vocês? Porque eu perdi minha mãe há 10 anos e vocês me lembraram dela. Eu tô com muita saudade hoje, eu preciso conversar. Vocês me lembraram minha mãe. Uma moça em lágrimas saiu. Ficou na frente dele e falou assim, pois eu perdi meu filho há 1 semana e você tem a mesma idade que ele. Nossa! E eles se abraçaram ali. Se abraçaram e começaram a chorar e começaram a se cuidar. Perceba, o que eu quero falar para você é que a ciência fala que existe algo dentro da gente que só nos faz feliz quando a gente serve. Vocês estão entendendo isso? Esquece o evangelho. Jesus já tinha dito isso tudo há muito tempo. Esquece, se não existisse nada disso. Biologicamente, nós fomos feitos para servir. O que eu profetizo para vocês é muita ocitocina. É um caminhão de ocitocina para vocês. Um caminhão de ocitocina. A gente foi feito para servir. Isso é cura, gente. Isso é cura. O serviço é o único caminho que nos leva a coisas maiores. Grandeza não é aquilo que você recebe, mas o que você dá. O que você dá para Deus, o que você dá para as pessoas. Estou terminando o terceiro pilar. O terceiro pilar é uma ênfase de toda a mensagem. O terceiro pilar, ele fala sobre uma vida grande. Só existe como a gente viver essa vida grande se tivermos intensidade espiritual. Intensidade espiritual. Israel poderia ter derrotado o exército sírio para sempre, mas por causa de uma frouxidão de um rei, que o rei não fez tudo que Deus tinha falado, com as últimas escolhas e tudo mais, Israel ficou ainda cativo pelo Império Sírio, ficou ainda cativo por causa de um rei frouxo, que queria o quê? O bom o suficiente. É para dar uma golpeada no chão, eu dou, uso 3 flechas, acabou. O bom o suficiente, meu querido, é o cemitério de todo cristão, o bom o suficiente. Vocês lembram disso? O bom o suficiente. Percebam, e a gente já tem falado sobre isso, a sobrevivência já é em si declínio. Deixa eu explicar, parábola dos talentos, 1 talento, 3 talentos, 5 talentos, o Senhor deu 1 para cada um. 1, 3, 5, falou, vou voltar, eu vou cobrar isso de vocês. Voltou depois, o que teve 5, fez 5. O que teve 3, fez mais 3. O que fez 1, não é que ele perdeu. Não é que ele perdeu. Ele não perdeu, mas ele ficou com medo. Porque posso perder, ele guardou. E o Senhor ficou irado com aquilo. Ou seja, isso foi reprovado diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus reprova uma cultura de manutenção. Vocês estão entendendo? Uma cultura de manutenção. Não é um ladrão. Isso aqui não é um ladrão.
É um cara que manteve o que Deus deu, porque a constância já em si configura declínio. Não existe manter, ou tu sobe ou tu desce. Intensidade, é sobre isso. O Evangelho de Jesus é feito para você ser vencedor. Quando Cristo derramou seu sangue, mandou seu Espírito, te deu o direito de viver coisas maiores. Coisas maiores é direito de nascença de todo cristão. Mas isso não é automático. Você tem que jogar tudo. Não pare na terceira flechada. Não pare. Eu gosto de um camarada intenso. Um cara que para mim foi um iconoclasta. O cara quebrou diversos dentro dele mesmo. Diversos paradigmas. O nome dele foi Jairo. Jairo, a gente sabe muito bem, tinha sua filha que estava muito mal. Muito mal. Atenção a essa história. Atenção a essa história. A sua filha estava muito mal. Os médicos chegaram e disseram para ele assim, provavelmente, não há nada o que fazer. Pode chamar os parentes. E a minha primeira pergunta é, vem cá, quando os médicos disseram, pode chamar os parentes, você chama? Quando o casamento está ruim, você vai consultar alguém e vai falar assim, já era, deu tudo errado. Vem cá, você separa. Essa é a questão. De verdade, essa é a questão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós fizemos um jejum de 7 dias. Quantos lembram disso? Eu vou falar um negócio para vocês. Eu fiquei com medo de perguntar quantos fizeram. Porque eu não queria me frustrar. Meu querido. De verdade, o que Deus está fazendo, você tem dado só algumas flechadas. A gente tem que entender um negócio, gente. Não dá para assumir atitude frouxa. Pô, o pastor está chamando, a gente vai viver coisa maior e coisa grande. Vou dar 2, 3 flechadas. Acabou. Meu querido, é jejum, vamos jejuar. Vamos buscar, a gente confia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter seus maus caminhos, assim ouvirei do céu, curarei seu pecado, sararei sua terra. Eu acredito nisso, então eu vou às últimas consequências. Se são 7 flechas que eu tenho, é 7. Peço ainda umas emprestadas. Alguém tem flecha para emprestar aí? Que é isso? É sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Frouxo, frouxo, frouxo. Essa é a marca da nossa geração. Uma geração pequena, que se acomoda com menos, que abre mão das suas conquistas, de tudo que Deus deu, porque não quer pagar o preço, não quer ir além. E eu volto à história de Jairo. Jairo falou para sua mulher, tua vida estava mal, a vida da filha estava mal pra caramba, ia morrer. Jairo falou assim, eu vou atrás de Jesus. A sua mulher falou assim, Jairo, você está doido? Você é representante, sacerdote da sinagoga? É mais ou menos assim. Cristianismo, uma nova seita do judaísmo surgindo, e o judaísmo batendo a todo momento. Era literalmente assim. Flamengo e Fluminense. Cristianismo, Fluminense, Flamengo. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? É mais ou menos isso. Aqui, atenção, reverência. É mais ou menos. O cara chegou e falou assim, você imagina, o que implicaria isso a Jairo? É Jairo chegar e falar assim, eu sou sacerdote. Se eu for a Jesus, não vou mais ser. Porque eu sou contra aquilo. E os meus amigos, eu perco. E o meu salário, como sacerdote, perco. O sacerdote, Jairo virou para sua esposa e falou assim, entre o que eu acredito e as minhas falsas convicções e ir a Jesus para curar minha filha, eu fico com ir a Jesus e curar minha filha. Vocês percebem? E não parou só aí, não. Ele chegou lá e, pum, se ajoelhou aqui, Flamengo, Fluminense. Você viu que com esse pulinho aqui eu tô com tudo, vocês perceberam? Se ajoelhou. E quando se ajoelha para um judeu, é mais do que sinal de reverência. De acordo com a cultura judaica, se ajoelhar só para Deus. Literalmente, o sacerdote estava reconhecendo a deidade de Cristo. Olha que louco. Ele estava aceitando a soberania e a deidade de Cristo. Ou seja, Cristo é Deus. Senhor, a minha filha está mal. Senhor, a minha filha está mal. Jesus chegou e falou assim, calma. Crê. Somente onde ela está. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala, eu nunca vi um milagre. Aí você fala, eu nunca vi. Eu sempre ouvi falar, tipo caviar. Nunca vi. Aí eu te pergunto,
Aí eu te pergunto, você já foi às últimas consequências em busca do Senhor? Você já se despiu das suas falsas e pseudo-convicções? Você já se despiu dos arquétipos religiosos? Daquilo que a história disse como verdade, mas não um texto bíblico? Você já se despiu? Você já se despiu? Já teve intensidade na busca, como teve Jairo? Aí eles estão caminhando em direção à casa de Jairo. Daqui a pouco aparece outra mulher. É a mulher do fluxo do sangue. Imagina a cara de Jairo naquele momento. Meu Deus do céu. Sabe por que Jesus parou? Porque aquela mulher tinha sede. Jesus para escutar quem tem sede, tá, gente? Aquela mulher tinha sede. Sede de Cristo. Senhor! Jesus parou Jairo e falou, puxa vida, agora essa mulher aqui, caramba. Então, daqui a pouco vem os amigos de Jairo, com a cara amarrada, e fala assim, não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Mais uma vez eu te pergunto, meu querido, quando os médicos falam, vai chamar os parentes, não há nada que podemos fazer, você chama. Tu. Aqui, você chama parente? Aqui, naquele momento da linha reta. Você chama parente. Jairo, se estivesse aqui, diria, não desista, crê somente. Olha que coisa forte. Não desista. Essas foram as palavras de Jesus. Nada é impossível para aquele que crê, nem a morte. E aí chegaram em casa. Quando chegaram em casa, já estava lá a criança morta. Sabe o que Jesus fez? Jesus tirou quem não acreditava. Porque afinal de contas, o ambiente é importante. E eu falo para minha igreja do meu coração, toda vez que a gente vier para cá, para adorar o Senhor, para começar o culto, vem para dar 7 flechadas, não 3. Ambiente de milagre. O ambiente é importante. Jesus tirou todo mundo e tal, e chegou para a menina e falou, Talita, cumi, que quer dizer, menina levanta. A menina chegou e falou assim, tô com fome. É tipo Helena, minha filha. Tô com fome. Olha que coisa maravilhosa. Curada. Imagina a mulher de Jairo na cama com Jairo. Pô, meu amor, você é demais. Jairo, depois que aconteceu, né, família? Você é demais. Pô, meu amor, você é demais. Que coisa maravilhosa. E Jairo perguntou, mas por quê? Ai, com certeza a esposa fala, sabe por quê? Porque você trouxe Jesus para nossa casa. Ele mudou a história da nossa família. Deixa eu te fazer uma pergunta, homem. Quem leva Jesus para sua casa é você ou sua mulher? Infelizmente, uma realidade péssima nas famílias é que geralmente as mulheres tomam a função de ser sacerdote. Para de ser frouxo, cara. Jairo falou, a família está com problema, eu vou até Cristo. É Cristo que pode resolver. Eu trago ele para dentro da minha casa. Da minha casa. Muitas vezes são as mulheres que levam Cristo. E a última palavra que Eliseu traz para nós é essa: intensidade espiritual. Se você quer viver coisas maiores, não vai funcionar com essa atitude meia boca, sabe, querido? Sem intensidade, se boicotando, se sabotando, vivendo uma vida pequena, sem oração, sem compromisso, sem sacrifício, sem busca intencional, sem fé, orando até meio-dia, porque não consegue passar dali. Porque dá fome fazer jejum, essa coisa toda. Sem intensidade espiritual, a gente não chega longe. A gente não chega longe. Agradecido estou, gosto muito dessa canção, pelo que já recebi. Mas não estou satisfeito, eu quero mais. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Não que eu já tenha cansado, mas prossigo para o alvo, que é a minha soberana vocação, ser conhecido e conhecer a Cristo. Cristo. Crônicas fala, os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aquele cujo coração está faminto por Deus, está insaciável pelo Senhor. E eu me lembro da galeria dos olhos, da galeria de Hebreus, dos homens da fé, e eu me lembro claramente de Gideão. Tá lá, Gideão, chegou uma época que veio um anjo, Gideão chegou para o anjo e falou assim, cadê os milagres que os meus pais experimentaram? Fome.
sede, vontade de viver. Jacó com a vida toda errada, cheio de problema familiar, personalidade, não sei o quê, mas quando lutou com Deus falou, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto eu não mudar de nome. Fome, sede, vontade de experimentar o novo de Deus, esse é o Senhor e isso é o que Deus quer pra gente. Todos eles, a galeria dos heróis da fé, todos eles tinham essa marca. Eles eram insaciáveis, insaciáveis. Está na hora da gente entender que coisas maiores é uma promessa sim de Deus, mas está apenas esperando isso a uma geração de pessoas que não se acomodam, inconformados, que dizem, eu quero viver algo extraordinário. E eu fechei com essa história. Elias estava prestes a ir para o céu. A gente sabe que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Pegou Eliseu e falou, Eliseu falou assim, eu quero porção dobrada, me dá porção dobrada, me dá. Visão, né? Já falamos sobre isso. Eu quero, me dá. Elias falou, tudo bem, você vai me acompanhar até eu subir. Se você me vir subir, você vai pegar minha capa, está contigo. Estavam aqui para esse lado do Jordão. E quando estavam para o lado do Jordão, iam atravessar para o outro lado. Normal, Eliseu provavelmente já tirou o tênis para nadar, coisa normal. Elias falou, calma. Pegou a capa, tipo guerra de toalha. Abriu. Desse lado do rio, a escola de profetas estava olhando, mais ou menos uns 50 homens. E atravessou Elias e Eliseu. A carruagem de fogo levou Elias. E a capa ficou. Eliseu pegou a capa. O rio estava lá, fechado. Do outro lado os profetas estavam. Eliseu falou, eu vou nadar? De jeito nenhum. Pegou a capa e falou, Shpá! Todo mundo do outro lado falou, uau! Que coisa incrível! Sabe o que isso significa? Que a unção que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. E olha que coisa interessante. A mesma relação de Eliseu com Elias é a relação de Jesus Cristo conosco. João 14, Jesus falou, você fará obras maiores do que essa, porque a minha unção está sobre você. Jesus, antes de ir para os céus, pega a sua capa e promessa, não obras maiores. Atos capítulo 1, Jesus vai indo embora e vai dizendo assim, mas calma, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e hoje eu estou te dando essa autoridade para pisar em cobras e serpentes, curar enfermos, expulsar demônios, e sabe o que nós fazemos? Ah não, eu vou nadando mesmo. Pegue a sua capa, bata na água, bata na água. Bata na água. Ah, eu vou orar pelos dentes. Não, dá uma vitamina D, tá tudo certo. Eu vou expulsar demônio. De jeito nenhum, injeção tranquilizante. Meu Deus do céu, nós estamos fazendo menos porque nos falta intensidade espiritual. A palavra dele para você hoje é, pegue o manto, bata na água, use essa autoridade. Não me basta uma família, a minha casa do jeito que está. Eu quero bater na água, eu quero ver o rio abrir. Não interessa a experiência que eu tenho com o Senhor do jeito que está. Eu quero ter experiências mais profundas com o Espírito Santo. Eu quero bater nessa água. Não me interessa mais uma vida de bom o suficiente. Eu quero ir em direção a coisas maiores. Você quer bater na água comigo hoje? Então, jogue todas as suas flechas. São 6? Joga tudo e pede emprestado. Joga tudo. Então jogue 6. Não pare na terceira flecha. Não pare na terceira flecha. Deus quer uma demonstração hoje de você. Uma demonstração hoje. Ele quer contar as suas flechadas. Boa intenção não basta. Jairo colocou a cara no pó aos pés de Cristo e suplicou. Sabe qual foi o resultado? Jesus salvou não só a sua vida, mas mudou a sua família e a sua história. Eu queria ter comprado um monte de flecha e dar para vocês. Imagina que perigo seria. Mas o custo não deu. Eu queria terminar da seguinte forma. Se você entende que lhe falta flechada no chão,
Se você entende que lhe falta pegar a capa de autoridade que o próprio Cristo já nos deu, foi nos dado a oportunidade, a autoridade de coisas maiores. Você entende isso? Quero fazer como a gente fez semana passada. É momento de nos curvarmos diante do Senhor novamente, dizendo: Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, eu quero. Se você entende dessa forma, se curve aonde você estiver e fale com o Senhor. Senhor Jesus, eu preciso de intensidade, Senhor. Eu preciso mudar a minha vida, Senhor. Senhor Jesus, me dê autoridade, Senhor, mas eu entendo, Senhor, que a autoridade já é promessa. Agora, Senhor, eu quero atitude. Oh, Senhor. Senhor, sou teu, Senhor. Senhor, eu quero falar como Gideão falou: cadê os milagres? Eu não quero viver com o que o meu pai me contou de milagre, muito pelo contrário, eu quero viver com experiência contigo, eu sendo agente do que pode acontecer. Eu quero fazer isso na história, Senhor. Eu não quero que a geração passe e eu simplesmente sobreviva. Me dê uma condição de sobre-excelência, Senhor. Sobre-excelência, Senhor. Nós queremos algo novo, nós queremos viver para Ti, Senhor. É isso que queremos, Senhor. Fale ao seu coração agora, fale, ministre ao seu coração, pedindo, Senhor, ao Senhor: Senhor, por favor, vem habitar na minha vida. Vem mudar a minha história, Senhor. Vem fazer tudo novo, Senhor. Faz arder o meu coração, Deus. Arde o meu coração. As propostas de Deus não expiram, meu querido. Não interessa a idade que você tem. Você não foi feito para sobrevivência. Você foi feito para sobre-excelência. Senhor, vem, Senhor, com a sua autoridade. Vem com o seu amor, Senhor. E controla, Senhor. Comanda cada vida aqui, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Nos dê intensidade espiritual. Nos dê mudança, nos dê transformação. Nós queremos, Senhor, viver o que há de novo e o que há de grande em Ti. E nós entendemos, Senhor, que o paradoxo da vida é nos ajoelharmos, a irmos mais fundo, porque contigo nós caímos para cima, Deus. É para cima que nós caímos, Deus. Faz meu coração arder, Senhor. Faz o nosso coração arder, Senhor. Faz o nosso coração arder, Senhor. Faz o nosso coração arder, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Vem sobre nós. Cante assim ao Senhor: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos falar isso de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu queria que nesse momento você colocasse sua mão no seu coração. Pastor Robson vai vir aqui à frente e ele vai orar ao Senhor e nos despedindo. Eu queria desafiar você, meu querido: faça alguma coisa com o que você escutou hoje. Faça alguma coisa. O Senhor quer te levar a coisas maiores. Não se garanta nas promessas, se garanta no centro da vontade do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e te damos graças, Pai, pela sua palavra que o Senhor nos trouxe hoje, onde podemos entender que o Senhor tem uma promessa para essa igreja, Pai. E te pedimos, ó Deus, que cada pessoa que esteja aqui, Pai, possa viver obras ainda maiores, Pai. Que para isso, ó Deus, eles consigam enxergar essa igreja ganhando esse bairro, a Ilha do Governador, ganhando a nossa cidade, ganhando o Brasil,
ganhando o mundo, Pai. E que eles possam, Pai, ter uma visão pessoal de fazer parte dessa obra, Pai. Para isso, ó Deus, faça, Senhor, que eles tenham um intenso amor, Pai. Amor para cada uma das pessoas, Pai. Que eles saiam daqui, Pai, e consigam liberar citocina na vida de cada pessoa, Pai. Ó Deus, e que eles tenham intensidade espiritual, e que cada um não se basta só vindo ao culto ao domingo, não indo só à igreja, às células, que eles possam, ó Deus, no próximo domingo trazer mais uma pessoa, que eles possam, ó Deus, levar mais uma pessoa à célula para viver uma intensidade espiritual que jamais tenham vivido. Eu sou grato e te louvo por essa igreja e por cada um que está aqui, Pai. E antes de terminar, eu vou te passar a palavra para o teu servo que o Senhor confiou esse altar para dar a bênção pastoral ao seu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, Senhor. Vem, Senhor, faça obras maiores. Nós queremos abrir espaço para o Senhor e nos dê a paz no nome de Jesus. Amém. Querido, Amém, Deus te amém. abençoe.